galera mais velha de mercado, assim, tem um certo saudosismo com as épocas áureas do mercado, quando você rasgava a camisa, fazia aquelas apostas malucas, se pendura aí que eu te dou... Tinha muita sacanagem, realmente. É isso que eu ia te perguntar, como é que era o clima no escritório? Hoje estava todo mundo preso. Fala galera, mais um episódio do Tchado é Tchado, aliás, mais um não, o último episódio do Tchado é Tchado, dessa série tão especial de fim/começo de ano do Stock Pickers, né? Dá pra ver que o ano foi puxado, não só na agenda profissional, mas também na agenda alcoólica, porque a gente tá num bar tomando água. A ideia era ser resenha, mas a gente vai cumprir sem a ajuda do álcool dessa vez. Será que vai rolar? Porque a última vez que ele veio aqui... Teve ajudinha. Teve bastante ajuda. Teve o terceiro apresentador, o Machado, não foi? Exatamente. Foi. O seu Sérgio Opacas. Pô, aquele dia foi demais. Os dois tiveram que fugir pra ir no banheiro. Até eu fui no meio. Aliás, pra quem não entendeu a lírica do Tchado é Tchado, a gente explicou no começo, mas as pessoas que estão sendo convidadas para esses programas especiais de fim de ano estão aqui por um motivo, que elas se conectam de uma forma especial com o Stock Pickers, ou porque participaram muito ao longo do ano, ou porque os episódios delas foram muito icônicos, né? Que é justamente o caso do Alfredão aqui, que participou de um dos episódios que foi recordista de audiência do Stock Pickers. Na época a gente até estourou champanhe no final. Foi. E não me convidaram para tomar. Porque realmente foi incrível. O Paulo aprendeu a abrir a rolha. A operar a rolha. Eu já queria aprender a operar a rolha. Exatamente. Tá cheio das grafias, né? Mas foi. Essa mentalidade de quinta série é ótima. Nando, coloca aí pra gente. Nando, coloca aí o corte que eu falo essa parada aí. Eu gosto mais de câmbio e sempre ganho mais dinheiro em DI. Porque o câmbio era mais... Ele é mais... Louco! Estourou antes aqui. E eu que não estava esperando. Não estou sabendo operar rolha. Toma cuidado. Vou parar de beber. Eu não quero mais bebida. E aproveita você que não viu também, saindo daqui, assiste até o final, volta pro episódio que eles participaram, que tá fantástico, vocês vão adorar essa resenha. Aqui, você deixa o like, compartilha, deixa seu comentário também, que a gente lê todos eles e sempre fortalece a gente aqui, não esquece, tá bom? Boa! Então, para começar aqui com o Alfredão, Stetter, acho que a gente podia abrir nossa resenha numa pergunta mais ampla. A gente fica muito nessa... Pô, a gente é menino, né, Stetter? Teto da minha idade. 25 anos. Tá maluco. Quais são as principais diferenças que você vê do mercado naquela época, quando você estava ali como tesoureiro, né, operando ali, para o que você vê hoje, assim? Nossa, principalmente na parte de informação, da tecnologia e notícias, né? Eu me lembro que quando comecei no mercado, a gente mandava um boy no aeroporto de Congonhas pegar o primeiro jornal que chegasse em Nova York, porque não tinha notícia online, a gente sempre tinha um delay de 1 dia, 2 dias, e ligação internacional era quase impossível no Brasil, né? Além de ser muito cara, era uma bala e quase impossível. E como que era esse esquema, só para entender um pouco melhor, assim, os aviões vinham de lá, normalmente já trazendo o jornal para isso mesmo? Não, eles trazem, até para distribuir algumas bancas especialmente, né? Mas eles trazem sim. Aí a gente mandava um boy para buscar de lá, porque era mais rápido que esperar chegar numa banca, né? E além disso, você não tinha microcomputador, né? A gente tinha no máximo um terminal de mainframe, mas ninguém programava, não podia ter acesso. Como que era esse terminal também, para quem não conhece? Esse terminal, eles são telas prontas, né? Vinha em DOS normalmente, ou outra linguagem de máquina, era muito difícil de usar e não era nada amigável, né? Dava só para você consultar saldo, mas você não conseguia fazer cálculo, não existia nada que você não tinha CPU com você, né? Ficava dentro do... E o computador, pô, era uma sala inteira, o tamanho desse bar aqui, tinha menos capacidade que um 386, né? Eram umas fitas magnéticas assim no solo. Então, era até engraçado você tentar voltar o tempo atrás do que era hoje.
E então você tinha que usar calculadora, e não existia nem a financeira ainda, né, que era a 12C. Era a científica, você usava 97, então você tinha que fazer cálculo financeiro científica. E no banco, muito poucas pessoas sabiam fazer cálculo financeiro com a científica. Até porque você achar a taxa inteira de retorno, você tem que interpolar, é todo um processo mais complicado. Isso me ajudou, porque eu, para complementar a renda, eu dava aula de engenharia econômica na faculdade. Então eu tinha muita facilidade com isso, né? E acabou que eu acabei subindo rápido no banco, porque eu tinha facilidade, isso no BCN, com cálculos, né? Você entrou ali como office boy, não foi? Na verdade eu entrei como office boy no auxiliar, aí eu fui pro back office. Aí eu olhava os caras da mesa, ganhavam bem pra cacete, trabalhavam um pouco, e eu ganhava mal. Falei, caralho, que merda. Desculpa a palavra. Não, nesse programa esse aqui específico, você pode. chutar o pau da barraca. Eu falei, porra, não entendo, esses metidinhos são burros, desculpa, mas não são tão inteligentes assim, trabalham um pouco e ganham 5, 6 vezes mais que eu. Porra, e muita conta caía no meu colo para eu fazer, porque eles não sabiam fazer. Aí eu fui falar com o meu chefe, Marcos, o nome dele, Marcos Nesco, que era do Banco Auxiliar. Eu falei, porra, Marcão, quero ir pra mesa, porra, eu faço todas as contas. Ele falou assim, tu é maluco, cara, tu é pobre, feio e fanho. Esquece, sabe qual que é a sua chance? Você não é amigo de ninguém, não tem parente importante. Sua chance de ir pra mesa é 0. Puta, eu fiquei puto com isso. Falei, filho da... Eu gostava muito dele, inclusive. Nossa, até hoje tenho contato. Aí, pô, comecei a mandar currículo pra mesa. Aí a Moré me chamou para entrevista, aí o BCN me chamou. Falei, porra, beleza. E eu querendo ir como operador trainee. A vaga era para operador júnior. Falei, vamos que vamos, né? Aí a mulher que me entrevistou, o nome dela era Sandra, ela tirou o seguinte, um CDB, uma taxa de 30% ao ano, quanto dá ao mês? Quanto dá ao mês? Falei, isso é linear ou efetivo? Não, estou sabendo quanto dá ao mês. Aí eu fiz a continha, né? Pus linear é tanto e efetivo é tanto ao mês. Minha mulher grávida, eu morando com o escroto do meu sogro. Se ele ouvir isso, ferrou. Você não sabe o que é ter o seu delegado do DEIC, cara. Porra. Nunca mandem esse vídeo pro sogro do Alfredo Menezes. Se mandar, ele tá velhinho. Se ele nem consegue mais apertar o gatinho. Bem, mas voltando aqui, pessoal. Eu depois li na efetiva e falou, tá errado. Porra, eu tinha certeza, assim, absoluta que eu estava fazendo. Falei, onde está errado? Não, está errado. Falei, me explica que eu aprendo rápido. Aí os bancos eram um puta sacana, sempre foram sacana, mas sabe o que eles faziam? A inflação era alta também. Você pegava um CDB de 500%, a taxa, sei lá, 500%. Eles pegavam 500 dividido por 100, mas não, né, 6, extraíam de 12 e levavam a sexta. Então eles achavam o efetivo por 6 meses. Aí eles pegavam 6 meses, em vez de extrair de 6 para falar o mês, eles dividiam por 6. Então, o dele falou, pô, o CDB rende muito mais que a poupança. Nada, os caras mostravam taxa linear. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, agora eu vou ter que engolir. Eu falei, pô, pode deixar que eu aprendo rápido, tal. Aí a mulher ficou com dó de mim, acho que sabia que minha mulher estava grávida, tal, e me contratou, né? E aí eu acabei crescendo muito rápido, porque naquele tempo se operava OR, muitos já devem ter ouvido falar, e no governo militar, ninguém fazia conta quase. Ele alavancava ao máximo, comprava 11 vezes o PL de título público, tudo dava errado, o governo recomprava. Então várias bancos pequenos ou corretoras ganharam muito dinheiro fazendo isso no governo militar. Comprava lotão de dívida, financiava no overnight, né? E quando dava errado, o governo recomprava, não deixava prejuízo com o mercado. Porra. Então era um mercado muito diferente do que é hoje, muito técnico. Palavra era um negócio muito importante, a gente negociava tudo por telefone, diferente de hoje, né? Tudo terminal, DBA.
E hoje é muito mais seguro, porque essa te abre muito espaço para roubo, tal. Hoje em dia, via DMA, não tem como o cara, né? Ainda pode ter algum jeito, mas é muito diferente do que era década 80. Eu acho que o mercado se organizou bem melhor hoje, né? A Anbima faz um papel interessante, o próprio BC, a CVM. Você tinha muito, realmente, esquema com fundações, né? Você tinha muito... E como você fazia para evitar cair em algum esquema desse, de evitar com que algum pilantra passasse a perna, já que a informação era tão pouco disseminada? Qual que era o segredo do negócio? O que a gente tinha muito na mesa, primeiro tinha o diretor, que era o Júlio, ele ficava na mesa, todo mundo ficava na mesa, gerente, diretor, né, para supervisar, supervisão. E toda operação tinha que tirar um boleto físico, era um boleto. Aí você jogava numa esteira, o boleteiro ia lá lançar, né. Então, era muito difícil só se o cara escondesse o boleto, né? Mas a obrigação era jogar o boleto na esteira e você tinha um boleteiro que ia bater com a contraparte. Mas para quem não conhece, né, o Alfredo ali, se puder contar rapidinho, como que você foi avançando nesse aspecto profissional até chegar onde você chegou? Olha, eu acho que a necessidade me fez lutar muito, estudar muito. Eu comecei como office boy com 14 anos, numa corretora de valores. E eu sempre olhava os caras da mesa, eu ficava, porra, meu, os caras tudo de carrão, ainda andava de carro na Boa Vista, sabe? Tudo de carrão, porra. Aí, pô, fui prestar teste pro auxiliar, como contínuo. Aí eu ganhava um salário mínimo, passei a ganhar 2, me senti rico pra cacete. Falei, porra, agora vai sobrar dinheiro. Né? Aí no auxiliar eu subi, fui pro back-office. Eu sempre trabalhei muito, gostei de trabalhar. E aí eu fazendo a faculdade, eu era muito bom, eu tinha facilidade com exatas, ainda tenho hoje. A única coisa que eu tenho facilidade, porque de resto, e tenho muita facilidade com exatas. E aí foi o que eu te falei, né? Eu dava aula de engenharia econômica, aí o pessoal não fazia muito conta, e isso fez eu subir muito rápido dentro do banco. E aí, quando eu estava com uns 21 para 22 anos, que eu fui para a mesa do BCN, surgiu um concurso para auditor fiscal na Bahia. E era muito forte direito tributário, pesava muito na prova. E eu estudei muito direito tributário. Aí, pô, passei em 44º lugar, chamaram os 42 primeiros. Falei, puta merda, estudei e morri na praia. Aí veio o plano Collor. O plano Collor saiu uma medida atrás da outra. E como eu estava afiadinho em direito tributário, eu sugeri a gente trocar o laço, que a legislação abriu uma brecha, tá? Porque se você tivesse o seu título, só ia ter liquidez dos 50 mil quando vencesse seu título. Mas se você tivesse com o título terceiro, você tinha que ter mais um. Então é o seguinte, porra, não vamos dormir com nenhum laço próprio, vamos repassar todos. Aí o banco, que era o banco pequeno, saiu com uma puta liquidez no plano Collor. E aí o doutor Pedro, que era o dono do banco, viu isso, aí acabei subindo muito rápido. Mas eu só fui bem porque eu estudei muito direito tributário, então eu conseguia interpretar rápido as coisas. E além disso, depois passou 1 ano e meio, a Bahia me chamou. Só que eu já estava ganhando tipo 3 vezes mais que um auditor fiscal da Bahia, sabe? Mas se não fosse eu prestar o concurso e ter estudado pra cacete, eu não ia ter dado essa calgada que o presidente do banco me viu. Né? Não dava tanto a regra que o fato de você ter estudado, você conseguia pegar mais rápido que a galera. É isso aí. Não, você ia circular meia-noite, 1h. Então, se vier circular, reprocessa tudo, ou para o processamento. Faz assim. Mas o plano Collor foi muito desorganizado. Quem viveu vai lembrar, e aí os bancos ficaram fechados 3 dias, era um absurdo. Você tinha mercado secundário de moeda velha e moeda nova. A moeda velha valia metade da moeda nova. Era um absurdo. Moeda velha em que sentido? Ele mudou o nome da moeda e botou 3-0. Né? O dinheiro ficou preso também. Então você tinha um secundário de moeda, você trocar o dinheiro preso com... Então eu falei a moeda podre, mas era a moeda a longo prazo com coisa. Que eram 50% de desconto, era muita coisa. Tinha carro, me lembro que o Cadete, na época era o carro da moda, o Cadete GF. Sei lá, vamos supor que ele custava 150 mil na agência. Tinha nem vendendo por 30 mil. Eu era desesperado por dinheiro.
Cara, Teve uns negócios que... Por liquidez mesmo. É, muito. Eu era pequeno, eu ia na casa do meu avô. Aí um dia, meu pai pegou um saco, assim, uma sacola, um saco cheio de papel moeda antigo. E eu falei, porra, por quê, né? Qual é que é? Vocês colecionavam quando mudava? Ele falou, não, porque, pô, seu avô esqueceu algumas vezes de perder o prazo, do prazo de trocar e acabou morrendo com a moeda na mão. Então eu tenho uma coleção hoje lá, se você quiser um cruzado, depois eu te Mas era um negócio, pô, aliás, a inflação alta, pô, você ia para 100 milhões. 100 milhões era dinheiro de pinga, quase, sabe? É que nem acontece na Argentina, na Venezuela. Sim. Agora, tem um negócio que acho legal da gente perguntar, com essa curiosidade, porque é o seguinte, você pegou o mercado nessa época aí que tinha todas essas dificuldades, mandar o office boy para pegar informação, não tinha, enfim, a informação era extremamente escassa, era tudo muito manual e tal, e você tá nativo até hoje. Sim. Né? Como é que foi essa adaptação? Olha, é uma adaptação difícil, porque são poucos caras da minha idade que estão nativos, se você for olhar, até porque a gente vem no mercado, que eu te falei, não se fazia praticamente conta, né? E você não tinha tecnologia nenhuma. A vantagem é que também você tem a menor competição. A formação acadêmica hoje da garotada de 25 anos, 28, passa o rodo na nossa formação. Eu me lembro quando eu comecei, era surpresa de 25% só dos funcionários de curso superior, 75% não tinha. Hoje é o contrário, né? Então a formação acadêmica era muito pior. Então a competição era mais fácil também. Agora, eu sempre, logo que surgiu o microcomputador, eu sempre gostei de exata, eu fiz programação, PL1, é uma linguagem que está morta já, COBOL. Então, eu sempre tive facilidade com isso. Isso me ajudou a deixar na ativa, né? E acho que o que me ajudou muito é a minha facilidade com exatas, né? Então, você acaba desenvolvendo mais rápido. E vou te contar um negócio, acho que eu já falei isso para vocês. Eu gosto tanto de mercado que eu acho que é melhor que sexo. Porque sexo dura meia hora, sei lá, acabou a tua porra, mercado tem o dia todo. E a vantagem é que, às vezes, você vários ou por vários. Não tem rotina, né? Você tem uma variação. Mas desculpa a piada, menina. Mas eu tentei comer as letras. Então era bem diferente. O mercado também é muito prazeroso, realmente, né? Não que eu não goste da fruta, tenho 5 filhos, gente, pelo amor de Deus. E por sinal teve uma bem novo, né? Porque quando você começou a história que você estava falando... eu tive um filho de solteiro, né? Eu fui pai com 19 anos. 19 para 20, Pô, uma responsa logo de cara também, né? Pô, Fredão, eu queria ouvir um pouco de você também a respeito de algumas operações aí que rolaram nessa história. Desde o início você estava me confidencializando uma agora há pouco, não sei se pode contar essa. Pode. O banco não existe mais, não tem como. Tem um outro aí que não dá para contar muita coisa. No que não existe mais dá para contar. Não vou contar, não. Fredão, eu queria ouvir essa história, que é uma história bem interessante, assim, né? Pô, você estava me falando que você fez uma operação, acabou cometendo um erro, mas se beneficiou bastante disso, né? Como que foi? Não, foi interessante. Eu me lembro que eu era operador júnior do BCN. Aí o diretor financeiro, ele sabia que tinha facilidade de conta, me ligou, falou, pô, Fredo, a gente precisa fazer 50 milhões de dólares. Tinha acabado de abrir o dólar futuro da BMF. A bolsinha do Rio tinha juros futuros e a BMF tinha dólar. Você consegue fazer? Eu falei, claro. Aí eu, não preciso fazer conta, minha cabeça é boa. São 5 mil lotes, sei lá. Aí eu tô lá comprando o dólar. Falou, chega quase na hora do almoço, falei, cacete, ainda não comprei a metade. O BCN não é um banco tão grande. Falei, cacete, tem algo estranho. Falei, porra, não é 5 mil lotes, é 500, Alfredo. Eu já tinha comprado uns 2.500. Minha mulher grávida, eu morando lá com o delegado lá, morava na casa deles. Aí, vou perder emprego. Aí eu falei, porra, tô no inferno, vou abraçar esse capeta filho da puta, não tem jeito.
Aí eu peguei uns 5 corretores e fiquei aprendendo compra que nem um louco. E por uma ponta eu fui soltando. No final, os clientes lógicos eu peguei uma puta média boa e dei parabéns no Noberto, que era diretor. Aí uns 10 ou 15 anos atrás, ele era vice-presidente do Bradesco, eu era diretor-gerente, aí eu falei, não, você lembra um parabéns logo no início da minha carreira que você me deu? Você não devia ter dado, você não sabe a merda. Puta que pariu! E a gente dá risada hoje sobre isso, né? Mas não aconselho ninguém a fazer, por favor. Se errar, vai lá. Eu fui... E acho que o homem lá em cima gostou de mim e me ajudou. Porque normalmente tudo você erra, esquece, é prejuízo. 90% das vezes é. E acho que a tua vez o homem lá em cima falou, pô, vou dar um refresco pra esse moleque. Foi isso. E ali nessa época aí, putz, era mais ou menos o que? Era anos 80 ainda? 90 já? 62 mais 20, eu sou de 62, eu devia ter uns 22 anos, então 84, né? 84. Isso. Pô, o mercado mudou muito, a gente já estava falando sobre as questões mais tecnológicas, né? Mas como que o mercado mudou também, até com, pô, você conhece a indústria, né, do setor financeiro, eu acho que cabo a rabo, na questão de remuneração também. Como que funcionava nessa época? O pessoal, por exemplo, você fazia uma operação dessa, você tinha um bônus agressivo, isso foi mudando conforme a legislação foi também se ampliando, né? Pô, você faz uma listagem hoje, você tem várias regras, fica exposto até quanto os executivos ganham. Enfim, como que isso se alterou com o passar do tempo, essa questão? Você no início do mercado, você tinha algumas casas que pagavam variável relativamente alto. Aí tinha Banco Garantia, Banco Boa Vista, Icatu, que foi um ícone no mercado também. Tem mais algumas, Opportunity, tinha umas casas que participavam. E o cara ganhava, sei lá, naquela época $1 milhão fácil por ano, ou 2 até, né, nessas casas. Aí depois você tinha outras casas que o cara ganhava no máximo $250 mil ou 500 mil. Mas era muito em função do resultado que ele fazia e do resultado da área, né? Mas antes não tinha regra de Basileia, o banco se alavancava quanto dava, tinha limite de alavancagem de título público e crédito, mas em risco derivativo não tinha muito, derivativo ou mesmo risco em taxa de juros, praticamente não tinha limite. Com a Basileia, capital próprio ficou caro para você alocar muito recursos de tesourarias. Então, você não vê os bancos mais com grandes posições de tesouraria. Antes, os bancos eram os grandes players no mercado. Hoje, são os fundos multimercado e o gringo. Os bancos deixaram de ser um grande player. Ele é até um player em função do fluxo dos clientes, mas não por posição proprietária. Mudou muito a alavancagem, né? A figura do cliente, a figura mudou, né? Os fundos viraram um capacity muito alto comparado com os bancos. E isso era o inverso. Você tinha pouco. Você tinha o fundo verde, mas teve o fundo de Ibrahim Edis, que era o Tiger, naquela época, que quebrou. E você não tinha muito assim fundo operando pesado, né? Então você tinha muito cliente que ficava no overnight. Todo dia aplicava compromissado no overnight. Isso, quando acabou, foi um pouquinho mais para os fundos, ajudou a indústria a crescer. Perfeito. Hoje em dia, assim, a gente tem, né, como eu disse, os principais executivos, até dá para ver no resultado ali quanto que tiraram e tal, mas você parar para pensar 250 mil a $1 milhão naquela época, era uma puta. Você teve uma inflação americana em 30 anos, você pode multiplicar aí, sei lá, se pegar 1,03 e elevar a 30, sei lá, umas 2 vezes e meia, provavelmente. Não, e às vezes você tinha operadores, assim, normal, levando $500 mil. Eu morria e falava, puta, mas eu tô no BC. Doutor Pedro Conde, que era dono do BC, não, Carlota 10, mas era munheca, cara, era munheca. Era pão duro. Já o Bradesco é diferente, remunera muito bem para o alto escalão. Perfeito. E como foi tempos depois você foi para o Bradesco, né? E lá também depois você se tornou executivo, né? Como Isso. Você estava contando para a gente aqui. Como que é essa mudança, até mesmo no dia a dia ali, em termos de escopo de trabalho, a partir do momento que você tem uma posição relevante dentro de uma instituição que, porra, desde então é uma das maiores? Instituição grande, você sempre tem uma parte administrativa pesada, né? Então a gente tinha
reuniões de 8 horas da manhã, na executiva, no board. Então, você tinha bastante reunião logo cedo. E o que eu fazia? Toda a parte administrativa eu deixava para depois das 6 ou antes das 9, antes do mercado abrir. Né? Então, eu concentrava. Então, eu acabava saindo do banco sempre 8h30 da noite, tal, porque eu tinha que fazer toda a parte. Despachar, às vezes ler proposta de crédito, porque a instituição financeira passava para a gente. Então, você deixa toda a sua parte para após expediente, né? Porque, após expediente, não, após o mercado. Sim. Né? Porque eu sempre participei no mercado full time, né? Eu não conseguia ficar longe. Isso até no fundo é ruim, né? Porque você acaba limitando o pessoal para crescer, que trabalha com você, né? Se você deixar o cara se virar mais, Sim. Então acaba sendo ruim para a empresa. Acho que eu errei nisso. Mas Mas ficava lá o dia todo, então, o dia né? todo. Trabalhava, sei lá, no mínimo umas 13 horas por dia, 14, 12, 14. Essa é a parte que quando o filho chora, a mãe não vê, né? Pois é. 13, Era 14 anos. horas por dia. Não tinha. Mas tem um ponto legal aí que é o seguinte, você falou que não tem muita gente da sua idade fazendo o que você faz hoje, né? Sim. Qual foi a principal característica para fazer você ficar vivo no mercado por tanto tempo? Primeiro, se atualizar sempre, né? Ler sempre, estudar sempre, né? Mas sempre se atualizar e estar lendo pessoas boas, né? Eu gosto muito do Pastore, acho que leu umas colunas são muito importantes, né? Não dá para parar. Mercado, eu costumo falar que tem nem uma novela mexicana, né? Você tem que estar todo dia vendo essa droga para ver o que vai acontecer. Se você perder o fio da meada, você vai se enrolar para voltar. Então, eu acho que é isso, é se atualizar. E ter um network interessante, é muito importante. Se você é bom de exata, ou vamos supor, você é bom de macroeconomia, pega um cara bom de, sei lá, de exatas, ou você é bom do lado fiscal, você entende pra caralho. Pega um cara bem que entende de política monetária. Então você tem que ter um network que te complementa, porque o network tem que ser troca, né? Se eu ligar toda hora para você perguntar um negócio, uma hora você vai ficar de saco cheio. Sim. Mas claro. se você, Alfredo, o que você acha disso? E você sabe que eu entendo bem de um fato, né? Me ligar. Então eu acho que o network me ajudou muito. Então, na verdade, quando você está num um banco grande, você tem muita gente te procurando, né, para conversar, o que você acha, tal. E fora o pessoal com interesse, né, talvez de você operar com o cara, não sei o que mais. Bem, e você também tem muita gente que você troca ideia, né, normalmente são pessoas mais sênior. Esse sênior, praticamente não perdi nenhum saindo do Bradesco. Os outros sumiram. Mas era coisa que não valia a pena também, sabe? Era muito mais, é uma palavra meio forte, chupim, né? Vai lá tentar sugar, né? E não trocava. O pessoal que trocava, mantém normal as conversas, sabe? Então, acho que o network, para você se atualizar, você vai trocar do network, vai aparecendo um cara bom novo, vai indo, né? Então, eu tenho muitos amigos que já se aposentaram. Alguns muito ricos e outros nem tanto, né? Então você vai ter, se você quer continuar, não dá para você não ter network, ou se você tem uma empresa, tem uma garotada boa, né? Acho que o segredo é você ter aquele cara que você troca ideia, que acaba fazendo você evoluir ou enxergar de diferente fora da casinha. Perfeito. Legal. Agora, a gente vê que o mercado tem um certo... galera mais velha de mercado, assim, tem um certo saudosismo com as épocas áureas do mercado, quando você rasgava a camisa, fazia aquelas apostas malucas, se pendura aí que eu te dou um galho um peixe, se pendura na janela. Não vivi, já sinto falta. Exato. A galera tem um certo saudosismo, né? Tinha muita sacanagem, realmente. É isso que eu ia te perguntar, como é que era o clima no escritório? Hoje estava todo mundo preso. Eu no banco, não interessa o banco. Eu fazia corredor polonês de sexta-feira. Para eleição. Foi o cara mais chato da semana. E de volta. O segundo mais chato, saída. O cara mais chato. Em primeiro lugar, fazia ida e volta no corredor. O segundo só ia. Se você fizer isso, cara, da cadeia. Era corredor polonês. E fora da brincadeira de passar trote. Nossa, era um negócio muito...
Era até muito violento, ainda mais com uma molecada nova. Pô, judiava demais. Hoje você acha melhor? Ele teve um caso, moleque novinho, aí a nossa mesa era aquelas pancadas, tinha modata, eram uns telefones, porque só operava via telefone praticamente, era para ele ouvir a voz. E aí, porra, o cara falou, duvido se for embaixo da mesa e eu dar 3 porradas e você aguentar. Eu já sei essa. O moleque chorou debaixo da mesa. Ele achou que tinha ganho. Deu a primeira, segunda e vai embora. Vai embora. Eu falei, meu, amanhã eu dou. Mas o moleque chorava, era o moleque não ouvia, me deu uma dó. E pior que quem fez isso foi meu chefe com o moleque, então não dava nem pra eu interferir muito. Mas judiava muito, cara, judiava muito. Um dia eu me lembro que eu amarrei um cara na cadeira e fui no elevador. Caralho! Tô subindo e descendo até no Paraná. E ninguém tirava, você sabia que era da gente. Os caras sabem que é. A última mais feia que nós fizemos foi muito feia. Eu não posso contar. Não, pensou, fudeu. Não dá pra contar, não. Não tem problema. Mas qual que você acha que era o melhor clima? Hoje você acha que tá bem melhor? Hoje o clima é mais saudável, mas você se divertia muito mais naquela época. Sem dúvida. Você se divertia, você dava muita risada, cara. E você apostava tudo. Eu lembro que uma vez eu estava duro pra cacete. E ainda não era nem na mesa de mercado, era na mesa de corporate. Falei, cara, tô precisando de grana. Aí ele usava só gravata de seda, né? E eu usava uma chinesa que era tudo imitação de seda. Esse cara usava Hermès, não sei o que mais. Aí eu fui lá na 25 de março, comprei um monte de chinesa parecendo seda. Ele falava, como opera? Ele não abria, levou, como opera mais uma, levou. Porra, de maneira com isso. Todos os caras viram que é a merda. Era de nylon, queriam me matar. Falava, meu, se abrir, é de levou. Tirar o final de ano, sai de uma grana, vou operar com os caras, tudo malandrão. Esperando gravata, pregão de gravata. Pô, a gente jogava muito dudo na hora do almoço, vocês conhecem. É poker com um copinho de dado. E sempre valendo grana. Era muito. O tempo inteiro. A energia do mercado pegava geral. Agora, também era no mercado. No banco a gente nunca teve, nenhum dos dois bancos. Mas muitos caras usavam muita droga. Porque todos ficavam no telefone direto. Então, mesmo no pregão... Então, esse estereótipo é verdade. No pregão, pô, a cocaína rodava solto. Né? Eu nunca fui pro pregão, é o que me falam, né? Mas eu sei que em várias mesas rodava muita cocaína. Nas mesas que eu trabalhei nunca teve, nem por causa minha. O Júlio era muito severo, tudo, e o doutor Pedro também acompanhava de perto. E do Bradesco nem se fala, o Bradesco é mais severo que todos. Né? Então nunca teve esse lance de droga, mas era muito normal no mercado, sim. E uma coisa que a gente estava até conversando outro dia, e tem uma foto lendária do Paulo Guedes, né, que circula... Essa daí é icônica. Provavelmente já apareceu no Twitter ali. O pessoal fumava muito na mesa, né? Fumava. Ou tem uma foto do Paulo Guedes, até por sinal ele tá com óculos assim bem vestido, de terno, fumando um cigarro. Isso rodou, fizeram um monte de meme. Não, fumava muito. Como que era na época isso daí lá no Olha, eu vou contar uma época. Na mesa de operações ficava o diretor aqui, eu que era adjunto do lado direito dele, e o outro, vou falar o nome, Marcelo Albert, do lado esquerdo. Aquele era gerente de câmbio, na mesa de câmbio. Aí todo mundo fumava na mesa. Era no BCN de Alphaville. Pá. Acabou minha esteira. Eu fui lá e roubei o esteiro do Marcelo. Eu era o chefe dele, foda-se. Pô, Pedro, me devolve. Eu falei, não vou devolver. Eu vou pegar. Aí eu enfiei, não pensei aí na cara. Pô, tá bom. Aí, porra, o Júlio... Ai, puta, não podia falar o nome dele. Júlio, desculpa, vai. Ele veio da reunião de diretoria lá pro doutor Pedro, desceu pra mesa, batata. O isqueiro dele também acabou. Puta. Ele falou, porra, acabou, eu vou pegar o seu, Alfredinho. Ih, cara. Aí, o Marcelo tinha um cargo abaixo do meu. O bicho cagou de mim, falou, eu não pegaria. E eu sorria. Eu não sei se vocês conhecem esse cara que eu falei o nome. Ele tem 1,95 m, eu 1,72 m, porra. Alfredinho, onde você trouxe essa merda?
Cara, Não tinha nem álcool em gel distribuído por aí, né? não tinha. Puta, o bicho era nojento. Ficou desesperado, apertou meu pescoço. Vou te matar! Aí depois ele foi lá pro banheiro. Eu falei, porra, eu cagava de... Aí ele foi pro banheiro, né? Se lavar, levou álcool, puta, ficou lá 2 horas. Aí eu fui pra uma menina que era operadora de cliente, falei, você tem um batom escuro? Ela falou, tenho. Falei, legal, passa pra mim. Ela passou o batom, eu pus aqui, aí espalhei, daí a impressão que ficou tudo roxo. Aí, esse era o banheiro, eu tô lá. Ai, pelo amor de Deus, eu falei, vou pro médico, eu não posso ter feito isso. Quando ele descobriu que era batom, aí eu apanhei de novo. Mas foi uma das fases que eu dei muita risada. A gente metia fogo, o cara ia no banheiro, pra você ver como que era. Não era só lá no BCN, não, era em todo lugar. Você tinha banheiro pelas meias portas, não sei se vocês sabem, né? Porque fica um coisa. Ele punha uma copinho de álcool, jogava e metia fogo. Aí o cara sentado no trono tinha que ficar de pé. Era muito triste. Caraca. Então você não podia ir no banheiro sem ninguém perceber, né? Porque senão ele não ia jogar álcool e você ia ter que... Porra, errado. Sair correndo. Você fica de pé. Aí uma vez eu fui e falei, pô, tô fodido. Eu levei um extintor de pó pro banheiro. Você levou o extintor lá? Eu fui meter álcool, eu abri a porta e pá, meti o extintor em todo mundo. Aí fudeu. A sorte do Dr. Pedro adorava a mesa, mas, pô, isso não era só, né? O ambiente era muito diferente, era muita sacanagem. E pra se concentrar em trabalhar também no meio de tanta zoeira, era tranquilo? Não. Tinha hora que era muito séria e tal. Isso aí acontece no final do expediente e o mercado às vezes parava. Teve uma época que o mercado parava 1 hora, só voltava às 2h30. Era pro almoço? Parava a bolsa, parava tudo. É que nem o mercado de energia hoje, mais ou menos. Uhum. Era um mercado antigo, ele parava durante muito tempo. Né? Balcão. E mesmo quando tinha a bolsa também parava. Isso daí foi mudando aos poucos? Como que foi essa... Com a globalização, acho que foi mudando bem rápido. A partir da década de 90 começou a mudança mais rápida. Eu digo mais assim na parte da zoeira mesmo ali. A partir do momento que teve câmera que começou talvez a mudar mais ou não? Não, mudou. Começou pelos bancos gringos, principalmente, né? Os gringos, principalmente, não só mas Londres, que é um grande mercado, começou a ter muito processo, nos Estados Unidos também, seja por assédio moral, a maioria. Aí foi baixando a bola em todo mundo, né? Mas também era exagerado, não vou falar que não era, mas hoje nem se cogita fazer o desfazer a época, nem se cogita. Eu acho que isso é zero também de acontecer. O lugar mais restrito que eu trabalhei foi um banco assim, não é tão difícil de saber qual que é, né? Basta entrar no LinkedIn. Mas, pô, a restrição de banco gringo hoje em dia é um negócio absurdo, assim. Você não podia nem ficar mexendo muito no celular ali, porque tem toda essa restrição. Tem. Né? Você não pode mandar mensagem para cliente, você não pode mandar mensagem nem para quem trabalha na sua área no WhatsApp. Exatamente. O negócio a parte de compliance ficou muito mais pesada, muito mais severa. Tem bastante restrição. Pô, a gente até hoje tem restrição para investir. Não, para investir é um saco. É um saco. Tem restrição para tudo. Mas só o que eu não... Acho que ficou faltando você colocar na mesa aqui pra gente essa galera tem esse saudosismo com essa época justamente por conta desses episódios que eram divertidos. Mas hoje você acha que é melhor, então? Acho que o mercado é muito mais saudável hoje, não tenha dúvida. Muito mais técnico, muito mais saudável. Tem muito menos sacanagem de honestidade mesmo. Né? Acho que eu tenho uma... Porque o mercado era muito pequeno. Vocês todos se conheciam. Se o cara te operasse na outra ponta, você não sabia que tinha sido ele? Você operava normalmente... Você não usava muito broker no início. Entendi. Você tinha LP, linha privada, que a gente chama, banco com banco. Então a gente tinha um telefone que chamava Modata, tinha 89 posições. Então tinha LP para todo mundo, para as mesas de operações. Então você entrava pedindo spread, CDI. Tu opera 50 milhões de CDI, você tinha que abrir preço para tomar e para dar. Então, você não tinha operações via computador, era tudo no... Por isso que o cara falou, pô, você é fã, então você vai pra mesa. Que era tudo pelo telefone. Rasgava a camisa mesmo. É isso aí. Porque o
o Márcio, que participou aqui do Tchada Tchada, né? Ele falou que antigamente você conseguia saber quem que tava puxando qual ponta, né? Mas é porque o dele é o antigamente do antigamente, né? Falando antes, o depois, você também conseguiria saber. Um pelo estilo operacional. E o broker também vazava, né? Se é um cliente grande, o broker tem interesse em te dar informação, né? Sim. Então você conseguia ver quem estava puxando, quem não estava. Realmente, foi Márcio Fontes. Márcio Fontes, Ele tá certo. Isso daí da década de 90, da década de 2000. Foi o comecinho de 2000 que ele falou ali. 2000, isso era bem... você tinha poucos grandes players no isso que mercado. ele falou. Você não tinha grandes fundos como hoje tem, ou muitos gringos como você tem, né? Você tinha as tesourarias, que eram 6 ou 7 tesourarias agressivas, não muito mais que isso. E aí, deu para entender um pouquinho ali dessa ampla história, mas aí depois que você foi para o Bradesco, você virou executivo e ficou lá até que tempo, mais ou menos? Eu saí em 2015. 15. O Bradesco comprou o BCN em 97, se não me engano. Então eu fiquei 17 anos no Bradesco. Saí em 2015. Isso aí. E aí abriu o Family Office. Abrimos um Family Office, durou 5 anos, 4 anos e meio. A gente foi muito bem, deu 400% de CDI. Aí com a queda do Selic para 2 e com a reforma da Previdência, falei, é o momento de você abrir um fundo, uma gestora com um fundo com high vol, que está no nosso DNA, né? Então, falei, é o momento. E além disso, o Fundo de Previdência é um belo produto que foi muito explorado, a verdade é essa, né? Então, os bancões tomavam uma taxa de administração enorme, FII de entrada, FII de saída, então virou palavrão o Fundo de Previdência. Mas o benefício que ele tem de PGBL, se ele for redondinho, é muito bom, sucessão, é muito bom. Eu falei, é o momento de abrir uma Previdência, até porque a indústria de Fundo de Previdência não é tão competitiva quanto a de multimercado. Né? Então, nosso foco principal foi esse, abrir um fundo com uma vol um pouco mais alta, que está no nosso DNA, a gente faz. Estão fazendo isso, sei lá, eu há 40 anos, mas tem pessoal da equipe com 20, 15 anos. A nossa economista trabalhou comigo 20 anos no Bradesco, ela, modéstia à parte, acho que é a melhor economista que eu conheci, que entende de contas externas, né? Isso ajuda muito a gente. Hoje estamos com um torno de 400 milhões de AUM, é pequeno, mas nós começamos a distribuir em 2020, estamos 2 anos distribuindo. Né? E o Family Office hoje aplica 100% dentro do Arboar. E me fala uma coisa assim, Alfredão, você abriu com quase 40 anos de experiência no mercado, né? Você está abrindo um negócio, tem todo aquele desafio de ser, né, um empreendedor, só que ao mesmo tempo eu acho que você já devia se sentir super confortável, você está abrindo um negócio que é que nem um chefe de cozinha renomado, 3, 4 estrelas, Michelin, 25, sei lá, aqueles que você me levou no Rio de Janeiro. Vocês são bacanas, eu vou lá comer o cachorro quente. Doeu essa viagem por conta dele. Pronto. O pessoal não, depois eu conto. Mas aí o que eu queria entender é assim, apesar de você ser um cara que conhece muito do assunto, você tem os desafios novos de estar num ambiente diferente. Até porque, né? Tesouraria e fundo é muito diferente. A gestão de uma tesouraria é muito diferente de um fundo, né? E qual foram os principais pontos ali que você sentiu? O principal ponto, porque tesouraria, como funciona? Você desenha um cenário, né, com sua equipe econômica, seja lá o que for. O que importa, no fundo, é se você vai acertar o cenário ou não. Não importa o resultado. Claro, se olha, mas não é tão importante o resultado no intraday ou no período curto. No fundo é diferente. Se você acertar o cenário, mas errar o time, seu cotista saca, ele não vai... É diferente. Numa tesouraria você vai falar para o presidente do banco ou para os seus pares, né? Ou para o conselho, a posição é essa, porque nós acreditamos nisso, nisso, isso. Você vai ser cobrado se você errar no seu cenário, né? No fundo não. Você pode acertar o seu cenário, mas se errar o time, seu cliente não... Ele não te acompanha assim full time, né? Então você tem saque. Então a gestão é muito diferente. Você tem que limitar o draw, quanto você pode cair, né? Então é um aprendizado mesmo. Você tem que operar de uma maneira mais conservadora. Mais conservadora e procurar não errar o time. Entendi. E na hora que você errou, é estopar rápido. Mesmo que você acredite, fica mais importante, mesmo né? que você acredite, não dá para negar. Exato, escolhe outro momento para entrar. Então as posições são muito mais dinâmicas, porque, sem dúvida, se você perder 2, 3% no fundo,
tirando o verde, os fundos mais antigos, que aí o investidor que optou, né? Mas especialmente fundo que é muito distribuído por agente autônomo, você tem muito saque. Até porque o cara vê que não vai ganhar na performance, que veio para a linha de crédito, acaba sacando, ou mesmo para não se queimar com o cliente. Então a gestão é bem diferente, é muito diferente. E nessa questão do passivo, né, da onde vem esse dinheiro que sustenta ali o negócio, que, enfim, financia ali as operações de vocês, os seus clientes, você falou que mudou bastante, né, recentemente, os agentes autônomos, desde quando começou esse negócio de plataforma, acho que tem se tornado super importante. Mas o que nós tivemos duas fases, né, os fundos multimercado em 2021, 2020 foram mal, né, foram muito bem em 2022. E aí houve muito saque dos agentes autônomos dos fundos multimercado. E eles optaram para pôr em renda fixa. Então muito escritório grande preferia vender renda fixa para o seu cliente. E de preferência a título bem longo. Aí leva o spread de 0,20, numa B50, porra, o cara bonito na foto. Agora, com a marcação a mercado, vamos ver o filme como vai ficar, né? Eu sei que muita gente está pedindo, não pede a marcação a mercado, na curva, você não vai vender. Até porque na hora que você põe a marcação a mercado, você consegue ver, se for uma operação curta, né, em um mês, você consegue, o cliente falou assim, aqui a marcação é 5,40, o cara me roubou 0,40, me roubou não, mas teve de spread. Então fica transparente spread, né? Então você teve essa mudança muito grande dos agentes autônomos dando preferência para a renda fixa, até porque quando o fundo multimercado caía, o cliente dele ligava reclamando, né? Na renda fixa, abriu a taxa, ele nem percebe. Sim. Tá? Então, acho que isso mudou um pouco. E o nosso passivo, 45% do nosso passivo é de sócios, né? Praticamente. E 30% é praticamente private. Né? A parte que fica de plataforma é em torno de 20%, não é muito mais que isso. Não. Perfeito. Tem quantidade, mas os pingos são menores. Claro, né? claro. E me fala uma coisa, você é uma pessoa super presente nas redes sociais, né? Principalmente ali, no Twitter, todo mundo te acompanha. A gente também é meio viciado nesse negócio. O quanto dessa questão de exposição em rede social é benéfico e o quanto te prejudica, tendo em vista que aquela lá é uma baita numa selvageria, né? E de alguma maneira você acha que tem algum tipo de influência, assim, até mesmo no seu passivo, ou você acha que não tem conexão nenhuma? Até o lado ruim bom, né? O lado ruim é que, o cara que não pensa contigo jamais vai aplicar com você. E eu tenho um viés de direita, quem me conhece sabe que eu acho que o capitalismo é o melhor meio de você melhorar a renda per capita da população. Então o cara que é de esquerda, era uma puta bronca minha, provavelmente, né? Então isso atrapalha. Mas quando eu entrei no Twitter, em momento nenhum foi pensando no capital. Eu entrei um pouco antes até, no Family Office. Foi muito mais pensando em educação financeira, porque eu te vejo de pessoas fazendo besteira, tá no cartão de crédito, rotativo, cheque especial, e normalmente são pessoas mais simples, né? Eu falei, tá dando dinheiro para banco para quê? Então a minha ideia da rede social, sem dúvida nenhuma, foi pensando em educação financeira. Na verdade, eu faço propaganda da Amon, mas não é direto que eu faço, né? Comento. Então, só que você vai crescendo e tem pessoas que eu brinco, vai procurar um terapeuta, não vem, né? Descontar de graça assim, né? E às vezes o cara nem entendeu. Aí o cara vem falar no meu português, meu português é ruim, paciência. Mas vai jogar xadrez comigo, vai valer uma grana comigo em alguma coisa, né? Então, cada um tem um dom, né? Mas é uma selvaria. Acho que o cara não tem dinheiro para fazer terapia e vai lá brigar com todo mundo. E você pega pilha lá ou não? Tem hora que eu pego. Eu peguei pilha de um cara que foi meu funcionário. É mesmo? Depois... Aí é foda mesmo. Fez uma cagada e, veio me atacar no Twitter. Aí sobe o sangue. Depois eu deleto, vai adiante. O cara já tirou foto de tudo. Mas, eu tenho o sangue também, né? O print já fica. Então, eu estou procurando, porque até eu tenho me afastado do Twitter. Só tenho colocado coisas no mercado que eu acho importante. Porque as pessoas estão muito agressivas, né? E quando o cara vem com
atacando com fake, com avatar, eu nem penso, eu bloqueio. Eu só rebato se eu souber quem é a pessoa. Aí eu falo, pô, te conheço, como que é, né, meu? O problema do Twitter é que, especialmente nesses últimos tempos, é que as discussões misturaram muito, né? Não tem mais a questão de, pô, o que eu acho certo ou errado para a economia ou para o mercado. A ideologia política dominou o que você acha certo ou errado. E talvez até mesmo a questão de você valorizar uma pessoa em específico, não importa o que a pessoa fale, você está comprado naquilo e você briga com todo mundo ao seu redor que não pensa desse jeito, né? E a gente, pô, pelo menos ali no Twitter, os comentários positivos e negativos que a gente pode vir a fazer do governo que está por vir, ou que daquele que estava, com certeza, eu tenho certeza que você também tweetou, criticando alguma coisa que rolou ali, tem a ver com o que a gente sabe que é o correto a ser feito. Vai acontecer no efeito, né? É causa e efeito. Aí tem cara, porra, mas economista não entende de merda nenhuma. Mas peraí. Aí é fazer redireção, só estamos olhando, né, empiricamente o que pode acontecer. Mas realmente tem um pessoal que, pela ideologia política, tudo que você fala leva pro pessoal. Né? Você deu uma aproveitada agora pra dar uma desabafadinha, hein, meu? Senti. Não. É que eu imagino olhando que pra baixo, profundo. O calo que me aperta é o calo que aperta muita gente, com né? certeza. Eu imagino que a situação do Alfredão seja essa também. Mas agora eu estou dando muita bola. A minha preocupação teve, sim, uma época que estava chovendo curso para day trade. Tipo, porra, day trade... Lembro bem dessa. Porra, essa época me deixou puto, vou ser sincero pra você, porque eu, como tesoureiro de 2 bancos, eu devo ter passado mais de 300 traders na minha mão, considerando o turnover. E tudo com formação acadêmica redondinha, tudo o cara, às vezes com mestrado, doutorado, 82% perdiam dinheiro no trade. E olha que a gente tinha frutos de cliente. Toma um cursinho de final de semana, vai ensinar um cara a ganhar dinheiro no trade. Pode ajudar o cara a fazer valuation, fazer investimento, pode ajudar. Agora, trading, na boa, não dá para concorrer com o cara que tem Bloomberg, broadcast, tem fluxo de cliente. Como você vai concorrer? Não tem, né? Aí virou cassino, talvez com uma probabilidade melhor. Então, eu recebi muito DM de pessoas tipo, fodeu, vamos, sabe, uns falando até em suicídio, né? Que perdeu o dinheiro sem a mulher. Não, e perdeu o dinheiro da mulher, a mulher não sabe. Pô, eu escutei cada história, recebi cada DM muito triste. Aí ele veio do curso, fala, ser trader, muda de padrão, vai ficar milionário. Porra, mentira, né? A gente sabe que não é isso. Tem estudos na Universidade de Chicago, minha filha é formada pela economia de Chicago, tem estudo. Lá, acho que era 88 perdiam dinheiro, né? Tem robô pra caramba hoje. Robô, é muito diferente. E tem muito fluxo, né? Você não vê o fluxo da economia real, que só os bancos vê, e fluxo de gringo, né? Então, é muito difícil. Trading, você pode falar que vai ganhar dinheiro como investidor, de médio e longo prazo, ou mesmo de curto prazo, mas como trading, desculpa, acho muito difícil. Eu, na minha vida profissional, eu conheço 3 caras que ganham dinheiro em trading, bem. Eu e mais 2. O resto eu não conheço, realmente eu conheço 3 caras. Bem difícil. Vocês já entrevistaram, é o Cláudio Coppola. Coppola, ele é um cara muito dinâmico, rápido. E outros, não é um cara famoso no mercado, não adianta falar o nome. Mas são muito poucos que têm sucesso. Pô, e ter a maturidade de aguentar tamanha avó também, né? Ali o que o Coppola faz é difícil demais. Não, o Coppola, eu não falo que só agressivo, o Coppola é bem mais agressivo que eu, muito mais. Eu falo pra ele, pô, Claudinho, você gosta de ter ou calça de veludo ou bunda de fora, você não tem o meio termo, sabe? Ou o cara sempre tá do pé embaixo, não tem? Ele é um cara agressivo. Eu costumo falar isso daí pra quem tá ouvindo. Sua agressividade tem que ser conforme sua idade também, não é só seu perfil, né? Quando você tem 23 anos, se você perder tudo, provavelmente se não for herança, você não vai ter muito, e você tem aí 60 anos para recuperar. Claro. Quando você tem 60 anos, normalmente seu patrimônio já é bem maior, e você não tem mais a janela para recuperar. Então, a agressividade está ligado, né, não só o seu perfil, né?
está muito ligado à idade que você tem. Não dá para você, com 60 anos, querer pôr tudo a perder. Né? Ou mesmo com 45, com 2, 3 filhos, vai ter que pagar a faculdade dos filhos. São coisas diferentes. Isso aí faz tanto sentido que teve uma época que a gente, na minha época de research, a gente ia lançar um fundo de previdência que ia ter um cálculo de life cycle investing, que é exatamente isso, é um cálculo financeiro que diz o quanto de vol você tem que tomar ao longo do tempo. E aí, tipo, é uma conta que não é muito óbvia, porque você pensa assim, beleza, tem que ir diminuindo, né, ao longo do tempo. Mas e se você tomar um drawdown muito forte no meio do caminho? Você tem que tomar mais ou menos vol para recuperar, sabe? Então é interessante. E um negócio que é interessante não é só a idade, quantos dependentes você tem financeiramente de você. Quantos filhos que ainda vão ter que se formar, né? Ou às vezes pais idosos. Então acho que é mais complexo. Você fala, eu sou agressivo, não sou. Fala aí. Primeiro, você pode ser, você deve ser, né? Quantas pessoas, você sendo agressivo, com quantas pessoas você está se comprometendo? Nesse caso que eu falei, que o cara perdeu o dinheiro da mulher e estava com medo, o cara era apaixonado pela mulher, fodeu, ela vai me largar. Claro. Além de perder o dinheiro, ainda vai virar corno. Ai, Deus me perdoe. Mas, para fechar a nossa resenha aqui, Alfredão, você, viu várias fases do mercado aí, você descreveu elas aqui na mesa com a sua carreira junto, né? Aliás, ficou legal isso aí. Eu perguntava um negócio de mercado, você jogava pra carreira. Você fez bem. Foi sem querer. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, olhando pro futuro agora, o que você espera pro mercado? Não a parte de ativos financeiros aqui, que nem é o nosso papo hoje, mas assim, dito tudo isso que você viu de transformação, o que você acha que a gente vai ver daqui para frente aqui no Brasil? Eu acho que a gente vai continuar vendo os bancos grandes diminuírem de tamanho em posições no mercado. Tesouraria tomando cada vez menos risco. Isso, voltado para o business, até porque, que eu falei, o capital está muito caro para você alocar risco de tesouraria. Vejo a indústria de previdência com um potencial de crescimento enorme do Brasil. Pensar que o cara que recebe de pessoa jurídica e tem imposto de renda da fonte, não aproveitar o BGBL e não aproveitar o fundo de previdência como sucessão, porque, além disso não parar o imposto de transmissão de bens, não entra para o espólio. Sua família fica com liquidez logo em seguida, você define o nome. Né? Então, eu acho que o fundo de previdência, a educação é muito ruim. Eu tenho amigos que, foram executivos de banco e não entendem direito como funciona. Né? A nossa educação financeira do Brasil está evoluindo. E acho que aí, quanto mais evoluir, maior é o potencial de crescimento para a previdência. E acho que também os fundos multimercado vão melhorar por 2 fatores. Primeiro, que renda fixa marcada a mercado, o cara vai perceber, o fundo multimercado, ele marca toda a coisa, e aí os agentes autônomos não vão forçar tanto a mão em renda fixa. Então, acho que o fundo multimercado, além disso, em cenários adversos, eles conseguem se proteger bem, né? Diferente de um fundo longo, ou um fundo de ações e tal. Então, eu tenho a impressão que o fundo multimercado vão crescer. Então, na minha visão, as gestoras vão crescer, vai ter muita fusão. Acho que a gestora com patrimônio abaixo de 1 bilhão se paga, né? O nosso caso é um pouco diferente, porque a gente tem muito próprio nosso. Então, só de a gente rentabilizar o nosso patrimônio já ajuda bastante. Então, na metade do caminho, né? Mas acho que vai ter muita fusão de gestoras, sim. E acho que a indústria de previdência vai crescer e multimercado também. Fundo de ações, eu acho que vai patinar, porque eu estou vendo um cenário aí meio de inadimplência alta, acho que a economia vai desacelerar no início do ano que vem. Então não tem um viés muito otimista com bolsa, apesar da correção desses dias, não tem um viés muito otimista. Acho que é um pouco isso. É importante a gente ver esse novo governo, como ele vai atuar, mas se ele vai atuar forte nas medidas fiscais, né, usando o BNDES, Caixa Econômica, e mesmo o Banco do Brasil, acho que é importante para ver até como fica o sistema financeiro com essa concorrência. Então, acho que é um pouco disso. Boa. Bom, acho que tem um negócio legal de falar. A gente entrevistou recentemente o Jakurski lá no Rio de Janeiro, né? Sim. E o Jakurski,
assim como o Alfredão, é um cara de muita experiência, tem muita história pra contar, muita coisa pra dividir, né? E a gente recebeu um monte de resposta da galera falando que tinha visto o episódio e tal, e principalmente eu recebi mensagem de gestores que eu, particularmente, pra mim são tipo o universo Marvel dos gestores, é tipo super-herói. E um deles falou isso, pô, muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo, porque querendo ou não, isso também se torna um registro para as futuras gerações, né? Terem acesso à informação e tal. Então, com certeza, esse Tchado é Tchado aqui é um registro Até fortíssimo. porque dinossauro, que nem eu e ele, são poucos agora. São poucos atuando, exato. É isso aí. Imagina que se a gente tivesse um podcast ou um videocast, pô, nos anos 90, para ver o que o pessoal falava na época com essas mudanças de governo. Será que o Paulo Guedes ia fumar um pigas na nossa mesa também ou não? Eu acho que ia. Eu acho que ia ser lendário. Na mesa, acho que 80% fumavam, cara. Aquele ar-condicionado ficava preto, puta, nojento. Entrava no escritório já uma neblina. Um fedor, filho da mãe. Boa, é isso aí. Bom, esse é o último episódio do Tchado é Tchado. A gente tá gravando no ano de 2022, né? Acho que provavelmente esse aqui vai passar em 2023. E já falando pra vocês, né? Nossa agenda de episódios tradicionais do Stock Pickers, ela retoma no dia 12, quinta-feira de janeiro, dia 12. A gente vai ter um episódio extremamente especial com um desses grandes nomes do mercado também, então não perde. Vai ser bem legal. Posso fazer um pedido só aqui pro pessoal? Pede. Se vocês gostaram do episódio e da sequência do Tchado é Tchado, deixem muitos elogios aqui embaixo, que a gente gostou demais de fazer. Fecha nele. A gente gostaria muito de fazer uma segunda temporada em algum momento do ano que vem. Então, meus amigos, comentem, demonstrem o quanto foi na vocês reunião que rolou essa aí. Não, se você não nem comentar... Não, se você não comentar... Não, de verdade. Se você não comentar... Você vai perder pro CDI, vão hipotecar tua casa, entendeu? Então comenta aí. Tô jogando praga mesmo, porque, pô, senão... Tô brincando. Deixa o seu like, comenta, que é a única forma de vocês, né, nos remunerarem. A gente não ganha 2 milhões de dólares por ano, meu. Também, e pra gente saber também o que fazer, né? Exato, Porque se vocês não falam, a gente segue o que estamos pensando. Seu feedback então, dá seu feedback, principalmente se ele for positivo. Se ele for negativo, deposite em outro canal. Exatamente. Que a gente vai ler lá no outro canal. É isso aí. Aqui não. Aqui não. Tô brincando. É isso aí, galera. O Tchado é Tchado fica por aqui e tem muito mais pela frente. Um beijo. Tchau.